Assentado como você está, pegue sua Bíblia nesse instante e vamos mais uma vez ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler no livro de Jó, no capítulo 29, e vamos meditar na gloriosa palavra de Deus. Quando Deus é suficiente, a suficiência do caráter de Deus, a suficiência da bondade de Deus, a suficiência do amor de Deus. Não é Deus e mais alguma coisa. Ele é suficiente. Não é Deus mais dinheiro, não é Deus mais sucesso, não é Deus mais resposta, não é Deus mais saúde, não é Deus mais diplomas, não é Deus, não. Quando Deus é suficiente, é o que nós precisamos meditar nessa noite. Nós precisamos aprender, nós somos chamados por Deus a entender isto, a crer nisto, a confiar nisto e a nos abraçar apenas com isto. Quantos acharam? Jó, capítulo 29. Acompanhe a leitura, medite na leitura. Confie no Senhor e confie no Espírito Santo de Deus. Você só precisa depender do Senhor agora para oferecer a Ele um culto magnífico, um culto que realmente seja agradável diante dEle. Quando você crer na palavra do Senhor, quando você crer que o Espírito Santo pode falar ao seu coração, quando você crê que aquilo que lhe motivou a estar aqui nessa noite, Ele vai entregar. Ele vai entregar. Porque você está diante de um Deus, do único Deus que promete e entrega. Ele é o único. Nós já temos notícia de que a ausência das pessoas na urna foi grande. Há uma desmotivação grave das pessoas não irem às urnas. E se não fosse obrigado, ninguém ia. Por quê? Por causa das promessas não cumpridas. Mas por que nós estamos aqui nessa noite? Porque para nós Deus é suficiente. E Ele é um Deus que cumpre promessas. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, por isso que nós estamos diante de um púlpito como esse, abrimos essas portas para que aqueles que vêm em busca da grandeza de Deus encontrem a grandeza de Deus. Nós vamos convidar Jó. Jó nos convida nessa noite para nós contemplarmos a grandeza de Deus. Jó nos convida nesta noite para nós sairmos daqui banhados com a glória de Deus, encharcados com a maravilha que Ele é. Jó nos convida nessa noite a meditar nas grandes potencialidades de crescer no Senhor e de ampliar os nossos passos e a firmeza dos nossos passos no Senhor. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Olha o que é que Jó está dizendo. Ah, como eu fui tremendamente abençoado por Deus. A lâmpada dele, a direção dele, a luz dele estava sobre mim. Eu tinha clareza, certezas, eu caminhava cheio de força. E mesmo quando eu estava nas trevas, a luz dele me guiava.
como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sob a minha tenda, quando o poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim. Isso é um texto forte demais, porque ele perdeu tudo isso. Os filhos que ele cheirava, os filhos que ele amava, os filhos que ele vigiava e zelava, foram todos embora. A morte levou cada um deles. E então aquilo que ele dizia que era a presença de Deus, apenas ausentou-se. Quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam, se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava bem-aventurado. E quando alguém olhava para mim, dava testemunho acerca de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também ajudava os órfãos que não tinha quem os socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia jubilar o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, a justiça me servia de veste, como um manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados eu era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes eu retirava as suas vítimas. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo, e havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança. A luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho e assentava-me como o chefe deles. Habitava entre eles como rei, como aqueles que chefiavam as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Amém. Glória a Deus. São 25 versículos. 25 versículos em que este homem estava dizendo: essa celebridade aqui era eu. Se tinha alguém para ser célebre e abençoado e ser chamado de pessoa de sucesso, era eu. Jó estava dizendo assim: se fosse na época de vocês, hoje eu seria um influencer da mídia, um influencer digital, e teria muitos seguidores. Eu estaria vendendo curso para mostrar como ser abençoado. Eu teria milhares de seguidores na internet e eu daria a eles a chave, o código para eles serem bem-sucedidos. Este aqui era Jó. Esse faria sucesso hoje. Esse era o cara do Oriente. Hoje nós temos muitos lugares que se pronunciam e se tornam aos poucos grandiosos, cheios, famosos, lugares de culto. Algumas pessoas chamam isso lá de igreja. Algumas pessoas até correm para lá. Esses lugares de culto, eles estão muitas vezes em hotéis, reúnem-se em saguões de hotéis, em salas luxuosas. E hoje o que mais se vê é o crescimento das igrejas em prédios
que alugam salas luxuosas, e as pessoas correm para lá, porque elas não querem mais estar associadas à periferia, não querem mais estar associadas à pobreza, não querem estar mais associadas à simplicidade. Elas cresceram, elas se formaram, elas têm diplomas, elas saíram das casas simples do anjo da guarda, foram morar muito longe, nos grandes apartamentos. Elas não conseguem mais se congregar em lugares de periferia, e quanto mais luxuoso, mais eles querem, e quanto mais brilho e quanto mais LED, melhor ainda. É assim que está o coração de muitas pessoas. Alguns não têm o que fazer, se mudaram, o que podem fazer? Vão ter que procurar alguma coisa perto da casa deles mesmos. Mas eu disse isso quarta-feira, eu vou repetir aqui, e já disse aqui outras vezes: não se pode escolher um lugar de culto e adoração ao Senhor, para servir ao Senhor e para adorar ao Senhor, pelo prédio. Tem que escolher aonde servir ao Senhor e adorar ao Senhor, pela cozinha da igreja, pelo que é servido, pelo pão, pelo alimento que é colocado na mesa. Porque o alimento bem servido pode vir de uma coisa bem simples, onde as paredes são de palha, a coberta é de piaçava e as mesas são bem rústicas de madeira. Mas quando a comida é servida, vale a pena, o tempero é bom, você come tudo. Há muitos lugares onde tem muito brilho, tem muita luz, tem muito luxo, tem muita coisa, tem muita prata, tem muito vidro, mas quando a comida vem, é cara e não vale a pena. Você diz: isto? Esse tempero? Não. Na minha esquina, na Praça Dom Jaguara, tem um tempero muito melhor. Há lugares assim, onde o brilho não vale a pena, e é preciso que a gente tome cuidado com isso. Algumas pessoas estão correndo para lá e lotando esses lugares, mas o que é ensinado lá? Sucesso. Sucesso no casamento, sucesso nas finanças, sucesso no negócio, sucesso no conhecimento, sucesso em tudo que você imaginar que seja receita. Pastor, mas isso não é bom? É bom, mas a primeira coisa que o Evangelho nos ensina não é a respeito de nós, não é a respeito da nossa vida, do nosso sucesso, do nosso bem-estar, não. A primeira coisa que o Evangelho quer nos nutrir, quer nos fazer abençoados, é o nosso conhecimento acerca de quem Deus é. Quando nós aprendemos quem Ele é, quando o caráter dele, o seu amor, sua verdade, sua justiça, sua bondade, sua misericórdia irradia a nossa vida, ilumina a nossa vida, habita o nosso lar, está sobre a nossa casa, está sobre o nosso coração, e nós caminhamos nas trevas como quem caminha enxergando tudo, porque Deus está sobre a nossa vida. Nós sabemos quem Ele é, Ele habita o nosso coração, Ele governa os nossos passos. Então não importa o que aconteça, Ele é a luz da nossa vida, Ele é a luz que clareia os nossos passos, Ele é a bênção que habita o nosso coração, e não importa quando a tempestade venha, Ele é suficiente. É isso que Jó está dizendo. E Jó está dizendo aqui: isso é o meu antes, isto é o meu depois, mas eu precisei conhecer o caráter de Deus, eu precisei encher o meu coração do conhecimento acerca dele, porque tudo que envolvia a minha vida, e todo o respeito que eu tinha, e toda a consideração que as pessoas me davam, e a maneira como eu liderava, influenciava, as pessoas me ouviam, elas se alegravam, eu era o referencial numa geração. E Deus precisou tirar tudo isso da minha vida, porque o meu conhecimento de Deus
ainda era superficial. E porque eu tinha muitos filhos, muitos camelos, muita fazenda, muitos empregados, tinha uma vida, eu lavava meus pés com leite. Você já fez isso alguma vez? Já comprou assim uma caixa de també, de piracanjuba, vai dizer, não, eu vou lavar meus pés. Vai no quintal, chega lá com o pé todo empurrado, eu vou lavar meus pés com leite, que eu posso. Não fez. Jó dizia: era tudo tão perfeito na minha vida que você nem imagina. Era tudo tão glorioso na minha vida que você nem imagina o quanto eu era abençoado por Deus. Mas primeiro Deus precisou mostrar para Jó que ele era libertador, que ele era salvador, que ele era abençoador, que ele era bondoso, que ele era redentor e que ele voltaria. E muitos crentes correm para muitos lugares sem entender primeiro que precisam de um salvador, que precisam de um libertador, que precisam resolver a sua vida para com Deus, antes de buscar prosperidade para o seu negócio, antes de buscar prosperidade para a sua casa, antes de buscar algum diploma, ele precisa resolver no seu coração se ele é um salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque você pode querer ganhar o mundo inteiro, mas não ter ainda a sua vida resolvida na eternidade. É isso que Jó está dizendo aqui, é isso que Jó chama a nossa atenção aqui. Tudo o quanto alguém pode querer, eu tinha, mas a gente precisa saber se Cristo já foi revelado em nosso coração como Salvador, como libertador da nossa vida, como aquele que quebrou a nossa rota de destruição rumo à perdição. Cristo já foi seu Salvador? Já libertou a sua vida? As outras coisas virão, porque Ele é maravilhoso, Ele é Deus. Esse é o antes e depois de Jó. Antes era assim. Vou falar acerca de uma pessoa que você talvez nem saiba quem é. O nome dele é Asaf Borba. Um grande compositor da música evangélica dos anos 80. Asaf Borba. Você deve cantar canções dele e nem sabe que é dele. Tem uma canção que ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Já te quero em minha vida mais e mais. Isso é a vida de Jó que ele canta. É um hino belíssimo. Asaf Borba. É o antes e o depois dele. E muitas vezes nós achamos que conhecemos Deus. E Jó achava que conhecia Deus, e Jó achava que servia a Deus, e Jó entendia que tudo que ele estava tendo na vida, que ele conseguiu na vida, era o suficiente para ele. E ele diz assim: a minha vida era dessa forma, e eu achava que estava tudo no eixo, eu achava que tudo estava certo, e eu não queria mais nada da minha vida, eu queria que ela estivesse assim, porque isso para mim era bênção. Mas essas coisas que para mim eram bênção, me davam uma ideia de quem Deus era. Lá no capítulo 42 ele vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Cada um de nós também tem um antes e um depois desse. Quando nós achamos que a nossa vida estava tão bem, e de repente parece que nós levamos uma rasteira, e começamos a passar por dificuldades, por vales, por tribulações, e quando a gente caminha na escuridão, e parece que nós estamos na escuridão mesmo e sozinhos.
Jó dizia: antes não, antes ele habitava na minha tenda, ele era a luz do meu coração, e mesmo que eu andasse nas trevas, para mim era como se tivesse dia, porque ele habitava comigo. Quando eu tinha segurança, quando meus filhos estavam comigo, quando tudo parecia no seu devido lugar. Eu já tive dias assim. No capítulo 30 de Jó, quando ele termina de fazer todas essas considerações de como ele era, do prestígio que ele tinha, da riqueza que ele possuía, daquilo que ele chamava de bênção, no capítulo 30 ele diz assim: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais, os pais deles, eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Essas pessoas que riem de mim, fazem chacota de mim hoje, riem da minha desgraça hoje, os pais deles não conseguiam nem substituir os cachorros que tomam conta do meu rebanho. E hoje eu sou uma vergonha para eles. Jó está dizendo: tem momentos que nós passamos na vida que parece que as bênçãos de Deus vão todas embora. Tem momentos que na vida a gente parece que Deus não é suficiente. Mas o que ele está dizendo para nós aqui é que nós precisamos conhecer a Deus de uma forma poderosa, que muda a nossa visão de quem Ele é. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, comecei a pregar. Aí eu comecei a liderar os jovens, com 17 anos, 35 jovens da igreja. Aos 18 eu comecei a dar aula de escola dominical. Aí eu disse: rapaz, não tem como eu dar aula de escola dominical conhecendo tão pouco. Aí entrei para o quartel, saí do quartel, fui para a indústria. Aí, como eu ganhava muito bem, eu comecei a estudar e disse: eu vou para o seminário. Vou para o seminário. Fui para o seminário. Professores de fora, colombianos, americanos, norte-americanos, professores aqui do Rio Grande do Sul, Guido Maetia, Sara Batoldano, Alexandre Solano Rossi, Auro de Oliveira, Heriberto Souto, era um professor Frank, a sua esposa Hope, eram americanos da igreja americana, missionários aqui. Todos eles me ensinaram acerca de Deus, e eu os ouvia falar a respeito de Deus. Grandes professores, capacitados professores, e eu então ouvia eles falarem acerca de Deus. Já havia ouvido 18 anos meus pais falarem a respeito de Deus. Então, tal quanto Jó, eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas muitas vezes nós somos chamados a não apenas ouvir Deus falar, nós somos chamados a outros patamares. E então a gente é levado para andar com Ele por caminhos muitas vezes bem difíceis, por jornadas que nós muitas vezes nem imaginamos. E depois daquilo que nós passamos, de 22 dias em coma, e de tudo que Deus nos fez ver ali, os nossos olhos veem quem é o Senhor. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer nos chamar a olhar a sua grandeza de uma outra forma, por outro prisma, e nos fazer perceber que fé, esperança e amor nós não compramos no shopping da ilha, nem no São Luís Shopping e em lugar nenhum. Fé, esperança e amor nós adquirimos na experiência poderosa com o Senhor, quando Ele abre os nossos olhos e diz: tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você chama de bênção, primeiro tem que passar por me conhecer e saber primeiro quem eu sou.
Depois eu mostro para você o que eu posso fazer na sua vida. Então Jó nos chama nesta noite a perceber o quanto Deus é suficiente para nós, o quanto Ele é maravilhoso com as nossas vidas, e perceber que as cicatrizes que Ele nos dará são diferentes das cicatrizes que o mundo faz, porque as cicatrizes que o mundo faz podem trazer consequências bem terríveis, mas as cicatrizes que Deus faz, elas sempre trarão uma bênção para a nossa vida. Elas sempre nos farão enxergar a grandeza de Deus de uma forma maravilhosa, superior, e que nos fará prosperar na confiança que Ele quer que a nossa vida tenha para andar com Ele. Muitas vezes nós vamos buscar no mundo o conhecimento de Deus que só Ele pode dar, e a palavra do Senhor nos chama a cada um de nós através da vida de Jó, para que nós entendamos que esse conhecimento que Ele quer nos dar, quer nos passar, é para que nós sejamos mais do que vencedores, por confiarmos nele, mais do que vencedores quando passarmos por aquelas portas, mais do que vencedores quando sairmos daqui depois do amém, mais do que vencedores depois de estarmos na ceia do Senhor, mais do que vencedores quando a segunda-feira nos afrontar, mais do que vencedores quando todos os dilemas da semana vierem contra nós, mais do que vencedores quando você acordar amanhã e perceber que Jesus não voltou. O seu coração, o meu coração precisa conhecer o Deus que nós temos e confiar que a segunda-feira que Ele nos deu será uma bênção, e nós seremos mais do que vitoriosos, e continuaremos crentes. Pastor, como é que eu sei que eu vou continuar crente? Como é que eu sei que eu vou continuar crente amanhã se Jesus não tiver voltado? É simples, meu irmão, mas muito simples mesmo. O escritor da carta de Judas, ele diz assim no versículo 24, que Judas só tem um capítulo. Ele diz assim no versículo 24: ao Deus, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, para nos apresentar diante de Deus puros, santos, imaculados, ao único Deus Salvador, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, majestade, glória, poder e reino, antes e no porvir, e para todo sempre. Por que eu sei? Por que eu posso confiar? Por que eu posso crer? Por que eu não posso deixar o medo me governar quando a segunda-feira chegar? Por que eu não posso ter a minha alma invadida pela incerteza? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ele faz tudo, Ele garante. Ele diz assim: eu vou cuidar da sua vida, eu vou cuidar da sua segunda-feira, eu vou cuidar da sua semana. Ele é poderoso para nos guardar dos tropeços. Eu garanto isso a você, para nos apresentar puros diante da sua glória. É eu que faço, é eu que te capacito, é eu que te fortaleço, é eu que guardo os teus pés, é eu que desarmo a armadilha, é eu que coloco a arma embaixo, é eu que tiro a munição dela, é eu que impeço que você seja atingido. Sou eu, o Deus que é poderoso. É isso que a palavra diz, Ele é poderoso, o seu Deus é poderoso. Então, quando a sua segunda-feira vier querer turbar o seu coração, tirar sua confiança, você tem que dizer para ela: ei, o meu Deus é poderoso para me guardar de tropeçar. O meu Deus é poderoso para me apresentar diante do Pai puro, santo, imaculado. Ele é poderoso. Eu posso não ser, eu posso não valer, mas Ele é poderoso. Ele vai cuidar disso, Ele vai fazer isto. Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: ora, eu estou bem certo que aquele não é você, não é o presbítero, não é o diácono, não é o missionário, não é o pastor famoso. Aquele que começou uma boa obra em vós
Ele há de completá-la, Ele há de completá-la. Quem vai completar é Ele, e quem garante é Ele. Ele há de completá-la até o dia de Cristo. O profeta Jeremias já dizia isso no capítulo 32, no versículo 40: eu farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Esta é a nova aliança, esta é uma aliança eterna. Por que eu posso crer, pastor? Porque é eterna, porque a segunda-feira não desfaz, porque a eleição desfaz, porque quem ocupa a cadeira na prefeitura não desfaz, porque ninguém desfaz, porque é uma aliança eterna, para não deixar de nos fazer o bem, e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Amém? Ele é suficiente, você pode confiar nele. Então você pode vir ao templo, você pode vir ao culto cheio de uma grande alegria, e você pode colocar por terra toda e qualquer desculpa para não vir, para não servir a Deus, para não ser um crente, para não congregar. Enterre tudo isso, porque o Deus que se apresenta na Escritura, Ele é suficiente. Pastor, mas eu não posso não ser crente em casa, é só eu, a minha Bíblia, minhas orações, meu louvor. Pode, meu irmão, você pode ser crente em casa sim. Você não só será igreja, não será igreja, mas se tiver um povo de Deus que sirva perto de você, junte-se a eles. Por quê? Porque é importante. É importante. Todo mundo quer fazer parte de grandes empresas, todo mundo quer fazer parte de grandes organizações, todo mundo quer ser gerenciado por uma pessoa muito capaz. Ora, as pessoas fazem cursos, se graduam, pós-graduam, fazem essas graduações. Meu Deus, eu agora esqueci o nome que eles dão. Essas coisinhas aí. Procuram grandes treinadores, grandes chefes de departamentos, os grandes chamados CEOs. Ora, por que então você não vem à igreja? A palavra do Senhor diz, lá em Efésios capítulo 1, que Deus exerceu poder ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, e deu a Ele um nome acima de todo nome. Todo o poder da eternidade se manifestou na pessoa bendita de Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A morte não pôde com Ele, o inferno não pôde com Ele, nenhuma potestade, nenhum poder, nada pôde com o Senhor. Ele mostrou todo o poder, e deu a esse Cristo um nome excelente. E a palavra do Senhor diz, e o deu como cabeça da igreja. Cristo é o Senhor da igreja, é aquele que governa a igreja. E a palavra do Senhor diz assim, você tem a mente de Cristo. Se você é dele, se você pertence a ele, você é um salvo, você tem a mente de Cristo. Ele é o Senhor da igreja, ele é o grande gerenciador da igreja, ele é o cabeça da igreja, é dele que saem as ideias, os destinos, a sabedoria, a capacidade, todo conhecimento vem dele. Então como é que eu anseio ser liderado pelos homens daqui com seus MBAs, e eu me recuso a ser liderado por Cristo, que é o cabeça da igreja? Alguma coisa não está batendo, alguma coisa não está no lugar. Coloque o seu vagão no trilho da eternidade, porque você precisa do Senhor. Ele precisa ser suficiente na minha vida e na sua, porque Ele é Senhor da igreja. Então nós corremos riscos, e Jó corria riscos,
no seu individualismo, na sua maneira de ser celebridade. E nós também corremos muito risco no nosso individualismo. Ah, pastor, mas onde tiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele vai estar. Está escrito aonde isso? Mateus 18. É verdade, está escrito lá. E esse texto fala acerca de correção, de disciplina, de pessoas que pecaram, que estão de bico uma com a outra. Aí o Senhor diz assim: se o irmão pecar contra ti, ele não está falando sobre congregar ou não congregar, ele está falando sobre pecado dentro da igreja, ele está falando sobre pecado entre os irmãos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, conversa com ele, só tu e ele, resolve a situação. Ah, mas ele não me ouviu. Ah, então chama 2 pessoas, 2 testemunhas, leva contigo. Ah, mas também não quis me ouvir. Ah, então chame a igreja, chame o conselho. Ah, mas ele também não quis me ouvir. Pois então considere ele como publicano, um gentil. Ele não converteu, porque se ele não conseguiu ouvir o perdão, o amor, a graça através de você, se 2 testemunhas não bastaram, se chamou a igreja, chamou a igreja, porque Cristo vem buscar a igreja. Porque Cristo morreu pela igreja. E esse texto fala sobre a igreja. Ele não fala 2 ou 3 sozinhos, ele fala sobre a igreja. Chama os líderes. De onde? Da igreja. Ele não mandou cortar bolo, servir chá, ele mandou chamar a igreja. Ele não mandou fazer um churrasco para cá, não, ele mandou chamar a igreja. Porque Cristo é o cabeça da igreja, que está sendo preparada, adornada, perdoada, assemelhada a Cristo, no caráter de Cristo, para ser levada, gloriosa, à presença do Senhor, eu e você, porque Ele é suficiente. Ele é grandioso e merece ser adorado, Ele é grandioso e merece ser servido. Então, há um período do individualismo, que nós precisamos romper nessa noite. Não dá para ser crente sozinho, mas não pode também fazer corporativismo. Não dá para fazer corporativismo. João Batista disse: ei, não pensem que vocês dizem a vocês mesmos, temos por pai Abraão. Saibam que Deus é capaz de fazer essas pedras aqui virarem filhos de Abraão. Ele tem poder de fazer isso. Portanto, o machado está posto na raiz da árvore. Se vocês não derem frutos, vão virar cinza, porque o machado já está na raiz da árvore. Cadê os frutos de vocês? Cadê essa filiação a Abraão? Cadê essa proximidade de Deus? Cadê as promessas de Deus na sua vida? Vamos lá, vamos resolver a situação. É isso que João Batista está dizendo. Não fiquem só dizendo que vocês são filhos de Abraão, filho de Deus, filho da promessa, mas cadê os frutos disso? Vamos mostrar, vamos evidenciar. É isso que ele está chamando aqui. A mesma coisa surgiu no tempo de Paulo. E Paulo diz: ei, irmãos, olhe, em Romanos capítulo 9, versículo 7, Deus não falhou com a sua promessa, não. Deus não falhou com o seu povo, não. A promessa de Abraão ainda está, e a descendência de Abraão é sim aquela que vai sair o Messias, o Cristo, o enviado do Senhor, o grande libertador, sim. Mas de Isaac sairá. O descendente de Isaac é Cristo. A promessa se cumpriu, sim. A promessa de Deus não falhou, não. O descendente de Isaac é Cristo, e ele fez tudo isso por nós. Como, Paulo? Em Moriá, com Abraão,
Deus disse: traz o teu filho, o filho que você ama, e sacrifica para mim. Viajaram, levaram lenha, levaram fogo, levaram cutelo, levaram tudo. Chegando lá no sacrifício, eu disse: não, Abraão, para, porque eu sei que você teme Deus, porque você não poupou nem o seu próprio filho, você me entregou o seu filho para morrer. Olha, está ali um cordeiro, substitui, tira Isaac, coloca aquele cordeiro ali. Ali Deus disse: eu sei que você teme Deus, eu vi fé no seu coração, porque você não me negou o seu filho. Mas anos depois de Abraão, lá no Calvário, a mesma coisa aconteceu. E nesta hora, o altar estava ali, o madeiro estava ali, e a ira de Deus estava ali. E Deus não poupou também o seu filho, ofereceu o seu filho e matou o seu filho por nós. Ele não negou sua promessa, ele não desfez a sua aliança, ele não falhou na sua promessa. O descendente de Isaac estava ali e ele sacrificou o descendente de Isaac para a nossa redenção. Amém? É o mesmo Deus, é a mesma misericórdia, é a mesma bondade, e esse amor é por você. Este amor é por você. Através do sangue vertido e através do corpo partido, Deus está nos ajudando e nos chamando a testemunhar que há corações vivos para pecadores mortos que Ele quer entregar nessa noite. Há uma nova vida que Ele quer dar para cada um de nós, e esse amor é por você, não é por toda a humanidade, esse amor é por você. Ele se moveu na sua direção, quando a única coisa que ele via era a morte, e ele via: ele não vai conseguir fazer nada por ele, porque ele está morto, então eu vou tomar as providências aqui. Ele se moveu em sua direção. Esse amor de Deus se moveu na nossa direção, quando tudo para nós parecia contrário, e Ele nos fez adotados na família de Deus para o louvor da sua glória. É esse amor que nos salva, é esse amor que nos liberta, é esse amor que ele se move para a glória do seu nome. Lembre-se que quando ele nasceu, a palavra do Senhor diz que os anjos chegaram e disseram assim: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador. Essa é a grande nova, essa é a grande notícia. Você precisa de um Salvador? Nasceu para você. Deus mandou um Salvador, um libertador, um Cristo. Vai morrer no seu lugar, vai lhe libertar, vai lhe justificar, vai lhe dar uma nova vida. E a palavra do Senhor diz que quando Ele entregou essa grande notícia, um coral de vozes ecoou no céu, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que o Senhor quer bem. A salvação é nossa, o libertador é nosso, mas a glória é de Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens em que Ele quer bem. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Para que, irmãos? Para que esse amor? Para que essa revelação que Deus é tão suficiente? Porque eu sou chamado a confiar tanto nele e entregar a minha vida a Ele? Por causa da revelação deste amor em Cristo. Antes de resolver a sua vida, antes de resolver sua casa, antes de trazer paz ao seu relacionamento, antes de lhe fazer enriquecer, antes de lhe dar os seus 500 carros, Ele quer resolver primeiro a realidade do nosso coração, da nossa vida. E é por você que Ele veio. Por mim, pastor? Não foi pelo mundo todo, não. Não, se fosse pelo mundo todo, o mundo todo teria sido salvo. Se fosse pelo mundo todo, todo mundo teria sido justificado.
é para quem Ele faz filho, é para quem Ele chama, é para quem é adotado na família de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, procura o versículo 14. Encontrou? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que, observe isso, existe uma finalidade na morte dele, existe uma finalidade no sacrifício dele, existe uma finalidade no sangue vertido, no corpo partido, nessa mesa apresentada para você hoje aqui. Que nós somos chamados a participar desta mesa, nós somos desafiados a estar com Ele nessa mesa aqui. Existe uma finalidade, para que, se Ele morreu, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivem por causa desse amor, os que vivem por causa do seu sacrifício, não vivam mais para si mesmos. Todos aqueles que encontraram a nova vida em Cristo, todos aqueles que estaram na nova aliança, todos aqueles que foram tornados filhos de Deus, não vivem mais para si mesmos, não vivem mais fechados em si mesmos, não vivem mais querendo satisfazer a si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! É isso que nos constrange, que nós precisamos dar mostra, testemunho de que esse amor de Deus é suficiente para com a nossa vida. E mesmo que os filhos se vão, e mesmo que o emprego vá embora, que a riqueza suma, e a gente, em vez de lavar os pés com leite, tenha dificuldade de comprar 1 litro que seja, Deus precisa ser o amor da nossa vida, Deus precisa ser o tesouro do nosso coração. Jó disse: eu sei que Ele se levantará, eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele se levantará, e dessa poeira vai me tirar, e eu, quando for consertado na minha carne, quando Ele curar a minha carne, eu verei a Deus, verei por mim mesmo, não pelo conhecimento dos outros, não pelo que meus professores disseram, não por aquilo que meus pais ensinarem, mas eu verei Ele mesmo com os meus olhos, eu terei uma experiência profunda com Deus, eu saberei que servir a Ele é maravilhoso, eu saberei, eu vou entender que Ele é suficiente para a minha vida, e mesmo que eu não tenha nada, esse Deus para mim é suficiente. Por que é constrangedor, pastor, entender isso? Porque é um amor que não cabe no nosso peito. Quando Jesus ressuscitou, e com isso nós vamos terminar, quando Jesus ressuscitou, Ele trouxe 3 palavras constrangedoras para a nossa vida. A primeira palavra, que acaba com a nossa autossuficiência, está em João capítulo 20, versículo 17. Quando Ele está falando com uma mulher que percebe que Ele é o Cristo ressurreto, Ele diz assim: vá dizer aos meus discípulos, e Ele diz assim: vá dizer aos meus irmãos. Chama os discípulos que saíram da ceia para trair, que saíram da ceia para fugir, que saíram da ceia para dormir, quando deviam orar, quando deviam vigiar, quando deviam estar atentos, falharam tristemente, mas estavam na ceia com Ele. Mas Jesus chama eles de irmãos. Vá e diga aos meus irmãos: eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, eu subo para o meu Deus, vosso Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque essas pessoas estavam desenganadas, sem esperança nenhuma, falharam miseravelmente, e Jesus diz assim: Maria, vá falar com os meus irmãos, diga para eles que eu estou chamando eles de irmãos, e diga para eles que o meu Deus é o Deus deles, e diga para eles que o meu Pai é o Pai deles. Está tudo certo,
está tudo zerado. Diga para eles que não tenham medo. Eu estou subindo para o Pai, eu vou aqui preparar um lugar para eles. Diga para eles que eles não fiquem tristes. Digam para eles que eles mantenham a fé e a confiança. Essa é a primeira palavra constrangedora de Jesus para os discípulos. A segunda é quando ele encontra Tomé, ainda no capítulo 20 de João, lá no versículo 21. Que ele chega naquela sala fechada e os discípulos dizem assim: paz seja convosco. Eu sei como é que é o coração de vocês. Eu sei como é que vocês estão, desencorajados, acabrunhados aqui com a porta fechada, com medo deles. Eu quero dizer para vocês: parem de ter medo, encham o coração de vocês de paz, porque Deus me ressuscitou e Deus traz nova vida para vocês também, e garante a vida eterna, um novo corpo. Vocês, como igreja do Senhor, Ele garante a vida eterna para vocês também. E assim como eu vou entrar na glória, vocês estarão na glória comigo. Tenham paz na vida de vocês, paz seja convosco. É dizendo isso para traidor, irmãos, é dizendo isso para quem desistiu, é dizendo isso para quem virou as costas. Tenham paz, está tudo certo, não tenham medo. A terceira, ele diz para esse grupo, quando eles estão pescando, quando ele chama Pedro e diz assim: você me ama? Você realmente me ama? Você tem certeza que me ama? Pois então, vá cuidar do meu rebanho, vá cuidar da minha igreja, vá cuidar do meu povo, vá servir no reino, encontre o seu lugar no reino e vá servir ao Senhor. Isso é constrangedor, irmãos, porque quando nós nos encontramos tão incapacitados, quando nós nos sentimos tão incapazes, ele diz assim: se você me ama e se você recebeu esse amor, desempenhe o seu ministério, vá edificar as minhas ovelhas, vá cuidar das minhas ovelhas. Ele não está dizendo isso para alguém muito capacitado, ele está dizendo para um grupo de discípulos que fugiu. Eu não sei para onde você tem fugido, eu não sei por quais caminhos você tem saído para não servir ao Senhor. Eu só sei que hoje à noite Ele te chama para andar com Ele, para servir a Ele, para não ter medo e para ter paz. Esse é o amor que nos constrange. Portanto, agora fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Porque esse amor te resgatou. E nós somos chamados a responder a esse amor. E aqueles discípulos saíram dali para se reunir no templo, se reunir no cenáculo, se reunir junto com outros irmãos, e eram 120 no cenáculo, num galpão, quando o Espírito Santo de Deus vem e toma conta do ambiente, e o Espírito Santo de Deus os capacita a ter intrepidez, autoridade, coragem para enfrentar um império, para enfrentar perseguição, para enfrentar tudo. Por que não capacitaria você nessa noite? Por que não faria o mesmo com você nessa noite? Ele é poderoso no antes e no depois para mudar as nossas vidas e para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Basta que a gente creia nele. Ele vai cuidar disso, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de tudo. Porque Ele é poderoso para nos guardar dos tropeços. Ele é poderoso para nos apresentar puros diante da sua glória. Ele é poderoso.